Caros alunos, queridas alunas, tudo bem? Estamos na segunda parte da nossa quinta aula do Microsoft Excel, onde estamos falando sobre as funções de procura PROC-V e PROC-H. Nesta parte, iremos utilizar mais um pouco essas funções, em especial com dados procurados entre intervalos. E com isso, vocês vão perceber que essas funções também substituem, e com vantagens, o uso da função C, que nós estudamos na aula anterior. Continuam todos fortes? Todos firmes? Então vamos lá! Eu vou voltar na nossa planilha, vou voltar na planilha que a gente estava trabalhando, lembrando que a planilha tinha a nossa pasta, de trabalho, tinha esta planilha, onde a gente fazia a apresentação da função PROC-V. Fizemos na parte anterior a TUF Recruitment, né, onde nós exploramos bastante o uso das funções PROC-V, PROC-H e de quebra fizemos uma recordação sobre a Conte-C e Soma-C. E agora nós vamos para a função de procura 2. A função de procura 2 é a função de procura, é a planilha do sensacional mercadinho Onafut. Olha lá, Onafut, se vocês forem perceber bem, de trás para frente, olha lá o que é que dá, o que é que dá. Minha gente, esse aqui é o nosso mercadinho da família, pois é. Lá no mercadinho Onafut, nós temos essa planilha, onde nós fazemos a apuração da comissão dos vendedores. Então nós temos aqui 3 grandes vendedores, o José, o Paulo e a Ana, olha só. E aqui nós vamos nós vamos preencher essa planilha usando mais um pouquinho das funções de procura, né, com alguns recursos a mais, né, e vocês vão ver como dá para a gente explorar bastante essas funções. Então, olha só, nessa planilha, inclusive, eu deixei para vocês um recurso que eu já devia ter comentado há muito tempo, que é o recurso dos comentários. Ó, conforme você vai aqui nessas células que tem essas setinhas vermelhas no canto superior direito, você vai ver que elas têm alguns comentários. Para fazer o comentário, ó, vou clicar aqui no código do vendedor, você vai na célula, clica com o botão direito e insere um comentário. Olha lá. Por exemplo, digite aqui o código do vendedor. Tá? Quando você clica fora, não precisa digitar Enter. Quando você clica fora, olha lá, a célula ficou com aquele triângulozinho vermelho, aquela marquinha vermelha no canto superior direito. E quando você vai com o mouse, olha lá, aparece aquele comentário. Os comentários são muito úteis para você documentar suas planilhas. Inclusive aqui no curso, muitos já poderiam ter usado vários comentários para explicar alguma coisa, ver alguma dica, alguma coisinha ou outra. É muito importante, porque quando eu ensino planilhas eletrônicas, é importante enfatizar o seguinte: eu não estou ensinando planilhas eletrônicas para os meus futuros e futuras administradores de sucesso, né, ficar digitando dados o dia inteiro. Você vai construir as planilhas e seus subordinados, os seus funcionários, é que vão digitar, é que vão popular os dados da planilha. Então isso aqui é muito importante para que eles saibam o que é que eles têm que fazer em cada coluna, em cada célula da planilha. Tá legal? Não deixem de utilizar mais esse recurso que eu devia ter explicado lá nas aulas iniciais, mas tudo bem, tá dado o recado. Tá legal? Então aqui na planilha do sensacional mercadinho Onafut, eu tenho aqui na coluna A data da venda, coluna B, o código do produto que está sendo comercializado, aqui é simplesmente descritivo, a quantidade vendida, o código do vendedor que efetuou a venda, e aqui na coluna E de elefante, olha só, que fórmula deve ser digitada nesta célula para transferir da tabela de vendedores, olha só, da tabela de vendedores, o nome do vendedor. Utilize uma fórmula, como vocês sabem muito bem, possível de ser copiada pelos demais abaixo. Tá legal? Então vamos ver se alguém se recorda de alguma coisa que a gente acabou de ver. Olha só. A tabela de vendedores está disposta verticalmente ou horizontalmente? Se eu for cadastrar novos vendedores, ela vai crescer na horizontal ou na vertical? Respostinha: horizontal. Por este motivo, aqui na célula E4, eu vou utilizar uma função PROC-H. Olha lá, porque eu vou utilizar este código do vendedor para retornar
este nome aqui, tá? Também poderia ter utilizado uma função C, tranquilo. Mas lembrando que a cada vez que eu contratasse um novo vendedor, eu teria que mudar a função. E aqui não necessito fazer isso, né, porque a PROC-H vai dar conta do recado, tanto para 3, como para 30, como para 300 vendedores, que é para onde o mercadinho deseja crescer. Então vamos lá. Aqui já estamos craques, né? FX, olha só, já tenho entre as mais recentemente utilizadas a PROC-H, clico na PROC-H, venho aqui no OK, olha lá, valor procurado. Eu quero encontrar o nome do vendedor. Qual a informação aqui na linha 3, no caso, qual a informação aqui na linha 3 que me leva até o nome do vendedor? É o código, que por sua vez está digitado na célula D3. Tá? A matriz tabela contendo apenas os dados, né? Não se esqueçam disso. Olha só, vai de E13 até G14. Poderia ir até G15? Sim, não faria diferença, porque quem vai mandar é o próximo argumento, que é o número índice da linha, tá legal? Não faria diferença se eu fosse até G15. O que eu não posso me esquecer é de utilizar o cifrão, para travar aqui o número da linha. Porque se eu não travar o número da linha, olha lá, eu não vou poder copiar a fórmula para as linhas de baixo, tá? Então, F4 duas vezes, já começa a ficar automático esse F4 duas vezes, né, gente? Olha só, número índice da linha. Então aqui eu tenho a linha 13 e a linha 14, duas linhas, o valor desejado está na linha de número 2 da matriz tabela. Lembra? Sempre 2, 3, 4, 5, tá legal? Não passa disso, tá? E aqui no procurar intervalo, eu posso colocar 0, para se caso alguém errar, né? Se caso o meu digitador errar o código do vendedor, né? Vai aparecer um nome não definido, né? Ao invés de aparecer um nome errado, ao invés de aparecer o nome do último vendedor, tá legal? Ou o nome do vendedor mais próximo, tá? Seria o caso. Então, dou um OK, ó, já apareceu Paulo, posso dar um duplo clique, e tá lá o nome de todos os vendedores. Facinho, né? Facinho, né? A coisa começa a complicar no próximo exercício. Olha só, no próximo exercício. Vejam só vocês, olha lá. Preço mais imposto em reais. Em reais. Então vamos lá ver o que eu deixei escrito para vocês aqui, ó. Que fórmula deve ser digitada nessa célula? Possíveis ser copiadas para mais abaixo. Aí é padrão, né? Ctrl C, Ctrl V. Para calcular o preço do produto acrescido do seu percentual de imposto, que está aqui embaixo. Olha lá, acrescido do seu percentual de imposto, transferido da tabela de impostos de acordo com o preço. Utilize essa informação para realizar a procura. Então vou utilizar o preço para realizar a procura. Olha só. Então é o seguinte, aqui você pode me dizer, opa, mas espera aí, Wagner, é assim, aqui eu estou procurando 12, e aqui eu não tenho 12, eu tenho 10. Aqui eu vou procurar 16, e aqui eu não tenho 16, eu tenho 15. Aqui eu vou procurar 25, e aqui eu não tenho 25, eu tenho 20. Olha só, é diferente daqui, né? Diferente daqui, quando aqui eu procurava B2, e aqui eu tinha B2. Aqui eu procurava A1, e aqui eu tinha valor A1. Olha só, e agora? Tem que ser com a função C? Não precisa. Não precisa. Pode ser também com a função de procura. E aqui, mais uma vez, antes da gente começar a brincadeira, vamos definir qual das duas, PROC-V ou PROC-H. Olha lá, dados estão dispostos em colunas ou em linhas? Colunas! Se eu for aumentar aqui o número a faixa de impostos, essa minha tabelinha vai crescer verticalmente. Peraí, mas como que esse PROC-V vai funcionar? Olha só, queridos, queridas, sempre que você dispõe de uma planilha desta maneira, tá? Desta maneira, olha lá, preço a partir de, olha, você pode utilizar o PROC-V. Preço até não funcionaria, tá? Teria que ser a partir de. E aí o PROC-V, como é que ele vai funcionar? Ele vai pegar o valor mais próximo. A partir de 10 até 15, ele pega 6%. A partir de 15 até 20, ele pega 8%. A partir de 20 até infinito, ele pega 10%.
Sim, automático? Automático. Basta você não usar o procurar intervalo. Lembra daquele argumento, o último argumento, procurar intervalo, que ele procurava, que era você colocava 0 para pegar valor exato? Se você deixar em branco, ou mesmo se você colocar 1, ou mesmo se você colocar verdadeiro, olha só, ele vai pegar o valor aproximado. Mas lembrando sempre, a planilha tem que estar sempre assim, ó, preço a partir de. Tá legal? Então vamos lá, vamos fazer aqui na prática, que é o nosso negócio. Então, eu vou começar aqui fazendo o PROC-V, tá legal? E depois eu vou incrementar um pouquinho mais a fórmula. Vamos por partes, como já dizia nosso filósofo. Olha só, então, fx, PROC-V, porque afinal de contas a matriz tabela está disposta verticalmente, PROC-V, ok. Olha só, então, valor procurado. O valor procurado eu já dava no enunciado, que era o preço. Utilize o preço como valor procurado. Então, olha lá, valor procurado, F3. Tudo bem? Matriz tabela. Então, se eu estou falando de PROC-V, você sabe que você vai ter que selecionar toda aquela matriz tabela, todos os dados daquela matriz tabela. Então, eu vou clicar aqui em I14 e vou arrastar até J16. Não esquecendo, sempre já ficou automático, travo o 14, travo o 16, porque eu estou copiando tudo para baixo, na vertical. Número índice da coluna. Entre a coluna I e a coluna J, eu tenho duas colunas. Tá? Na coluna I eu tenho o preço, que é a mais à esquerda, que é o que eu vou utilizar para procurar. E na coluna J, que é a segunda coluna, eu tenho o imposto, o percentual do imposto, que é o que eu desejo. Então, quando eu coloco 2, olha lá, já aparece 0,6, que seria 6%. Quando eu dou OK, olha lá, tcharam! Olha lá, preço, 12, tá? 12. Então, a partir de 10 até 15, 6. Tá aqui 6. Preço, 16. A partir de 15 até 20, 8. Tá aqui 8. Preço, 25. A partir de 20, 10. Ah, mas não tá porcentagem. Na realidade, nem porcentagem eu queria. Eu queria o preço mais imposto. Mas aguenta a mão que a gente já termina. Se eu clicar aqui em porcentagem, estilo de porcentagem, ó, ele fica. Sensacional. Ah, mas professor, isso funciona? Funciona, gente. Olha só, se você não estiver acreditando, agora não precisa acompanhar na sua planilha, não. Vem aqui, ó, 12. Então, eu vou colocar 14. 6%. 14,99. 6%. 15. Atenção. 8%. Ah, 19,99. 8%. 20. 10%. Olha só. 9.999. 10%. Que sensacional, minha gente! Não sei se vocês estão percebendo, mas esse PROC-V, ele é maravilhoso. Com ele, e se você tiver uma tabela assim, ó, sempre a partir de, você pode usar simplesmente um PROC-V que ele vai funcionar. Aí algumas devem estar ouvindo esta aula e devem estar se perguntando: professor, então eu podia ter utilizado o PROC-V lá no cálculo do imposto de renda? Sim, poderia! Aliás, esse vai ser um dos nossos próximos exercícios. A gente vai refazer aquela planilha agora utilizando o PROC-V. E vocês vão perceber que ele vai funcionar de uma maneira muito mais fácil. Tá legal? Ah, professor, que sacanagem, né? Mas isso faz parte da aula. Olha só, eu vou botar o valor aqui que eu tinha 12, que era o valor original. Aqui eu vou selecionar os valores. Eu vou clicar aqui no 000, separador de milhares, porque é o separador de milhares que sempre coloca duas casas decimais. A gente já falou pra caramba dele, voltando mais um pouquinho, olha lá. Duas casas decimais. E agora, olha só, minha gente, olha só, meus queridos e minhas queridas. Com este PROC-V, a gente fez aqui o percentual.
Mas não era isso que eu queria o preço mais aquele percentual. Então, como eu já ensinei para vocês, como a gente já comentou, como é que a gente faz para pegar o preço mais esse percentual? Olha só, aqui na fórmula, aqui na barra de fórmulas, eu tenho o PROC-V, terminando aqui no fecha parênteses. O que acontece, galera? Eu posso continuar o exercício, eu posso continuar a fórmula. Entendam que todo esse PROC-V é simplesmente o percentual. E agora, a partir do PROC-V, eu posso continuar fazendo a fórmula, sem problemas. A gente já viu isso um pouquinho na função C, e vamos dar mais um exemplo agora. Olha só, eu vou clicar aqui na frente, ou se vocês preferirem, eu também poderia apertar a tecla de função F2, olha lá, F2, para continuar editando. Então, olha, eu tenho aqui, ó, PROC-V, F3, ponto e vírgula, e cifrão 14, dois pontos, J cifrão 16, que é a matriz tabela, ponto e vírgula 2, fecha parênteses. Não usei o procurar intervalo para não pegar valores exatos, então lembrando isso, ficou até mais fácil agora. Não usei o procurar intervalo. E como é que eu continuo a minha brincadeira? Alguns já devem ter sacado, né, gente? Eu multiplico pelo preço, né? Tudo isso aí multiplicado pelo preço vai ser o percentual vezes o preço, e eu somo mais o próprio preço. Multiplicando e somando, eu vou ter o preço mais o percentual do imposto encontrado aqui na tabela, aqui embaixo. Sensacional, né, gente? Sensacional. E atenção, não para por aqui. Não para por aqui. Olha como a gente sempre tem possibilidade de aprender. Mesmo se tiver alguém aí que já é expert no Excel e tem todos os méritos por isso, olha só. Tá vendo que aqui na planilha, nesse instante, eu tinha as células todas selecionadas? Todas selecionadas? Então, olha só. Se eu terminar a digitação da fórmula apertando a combinação de teclas Ctrl Enter, olha o que acontece. Ele expande a alteração para todas as células selecionadas, sem que eu precise terminar e copiar. Como eu estava com elas selecionadas previamente, ó, se eu vier aqui embaixo, aqui já vai estar. Aqui já vai estar, ó, PROC-V de F10 aqui no caso, de 14 a J16, travado, ponto e vírgula 2, vezes F10 mais F10. Sensacional, gente. Se você tiver aí 8.000 linhas e tiver com essas 8.000 linhas selecionadas, você não precisa alterar a fórmula e ficar clicando, arrastando ou dando duplo clique na alça de preenchimento a todo instante. Basta você finalizar com Ctrl Enter, não pode esquecer disso, que ele já expande toda a alteração da fórmula em todas as células selecionadas. Sensacional, né, gente? Sempre há tempo de aprender, sempre há tempo de aprender. Tá legal? Então vamos lá. Vamos continuar agora, que agora a gente vai, né, detonar. Vamos detonar. Agora eu quero pegar aquele preço mais imposto, esse cara aqui que eu fiz na G2, e converter em dólar. Quero converter em dólar. Bom, gente, lá atrás a gente já fez exercício de conversão em dólar. Não sei se vocês se lembram, mas na primeira aula a gente já fez exercício de conversão em dólar. Olha só, para converter um valor em dólar, a gente pegava o valor e dividia pela cotação do dólar. Aqui na coluna A de amor, eu tenho as datas que as vendas foram efetuadas, e aqui eu quero pegar o dólar da data da venda e utilizar para divisão. Então, olha lá, se você pegar aqui no meu comentário, olha só, que fórmula deve ser digitada nessa célula, possível de ser copiada para as demais abaixo, para converter o preço com o imposto, esse que a gente acabou de calcular na coluna G de gato, em dólar, de acordo com a data da venda. Utilize esta informação para procurar na tabela de cotações, tá? Então aqui já tem uma dica. Então olha só, gente, agora eu vou fazer diferente. Então eu sei que eu vou ter que pegar este preço e vou dividir pela cotação. Então olha como eu vou fazer. Olha a técnica, olha a técnica. Igual, porque eu vou começar uma fórmula. G3, que divide. Mas eu vou dividir G3 por quê? Se eu colocar aqui B14, vai até funcionar, porque aqui é 1 do 3. Vou até poder clicar para baixo, porque embaixo é 2. Mas é que eu tenho duas vendas no dia 2. E aqui eu só tenho uma cotação para o dia 2. Então, a hora que eu sair clicando, arrastando, ele vai pegar cotações e dias errados. Travo.
o B14? Também não posso travar o B14, porque se eu travar o B14, ele vai pegar só a cotação do dia 1º do 3. E agora, minha gente? E agora? Eu vou dividir esse G3 pelo quê? Ah, atenção, talvez alguns já estejam sacando. Para que eu tenho essa informação da data da venda? Exatamente para procurar nesta planilha. Então eu vou pegar o G3 e vou dividir pelo quê? Pela procura desta data nesta tabela, nessa matriz tabela, encontrando o dólar do dia. Assim, se eu efetuar 2, 3 vendas no mesmo dia, ele vai pegar aquela cotação exata. Se tiver algum dia que eu não efetue venda nenhuma, ele também não vai pegar aquela cotação. Mais ou menos tranquilos? Mais ou menos tranquilas. Olha lá. Então, se vocês ainda estão na dúvida, primeiro vamos definir PROC-V ou PROC-H. O que vocês acham? Aqui eu só tinha 5 dias cadastrados. Merreca, né, gente? Poderia ser 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Eu só tenho 5 dias porque é exatamente para caber aqui na tela, tá? Caber. Porque se eu fosse ter aqui muitos dias, não ia caber, ia ficar feio, ia ficar ruim, não ia ficar visual para vocês alunos. Mas na vida prática, né, eu já vi casos aí que o pessoal tinha 6 meses de dólar. Né? Então aqui eu só tenho 5 dias. Se eu for cadastrar mais dias, vai crescer para onde? Vertical. Vertical. Então, PROC-V. Então, eu vou dividir o G3 pelo resultado de um PROC-V desta data nessa matriz tabela. E agora, professor, como é que eu faço? Você pode entrar aqui no FX e usar o PROC-V. Ou, se você estiver percebendo bem, o PROC-V já está aparecendo aqui, tá vendo? Está aparecendo na caixa de nome. Porque foi a última função que nós utilizamos. E se não fosse a última função? Era só você clicar aqui que ele aparece as mais recentemente utilizadas. Ah, sensacional, né, gente? Como vai ser PROC-V mesmo? Basta clicar no PROC-V. Olha só. Vamos um olho no peixe e outro olho no gato? Ele já está fazendo aqui G3, que divide pelo resultado de uma função PROC-V. E essa função PROC-V? Quem é o valor procurado? O valor? Não, estava lá na dica. O valor procurado é a data. É exatamente a data que eu vou utilizar para encontrar a cotação do dólar naquele dia. Tá? Aqui também essas cotações de dólar, vocês perceberam que são cotações aqui chutadas, né? Eu peguei 4,55, aumentei 20 centavos, né? Porque foi mais ou menos o que aconteceu aqui no mês de março. Terror, terror, terror total, né? E olha só, e fui clicando e arrastando, fazendo o auto-preenchimento, tá legal? Não me preocupei em pegar cotações verídicas, mas se pegasse também não ia fugir muito disso. Então, matriz tabela, conjunto de todos os dados, olha lá, de A14 até B18. Travo, olha lá, F4 duas vezes, número índice da coluna. De A até B, tenho duas colunas, coluna desejada, coluna 2. Procurar intervalo. Atenção, procurar intervalo também vou deixar em branco. Por que é que eu vou procurar deixar em branco? Porque pode ser que eu tenha vendas efetuadas aos sábados e domingos. O mercadinho na FUT trabalha 7 dias por semana e 24 horas por dia. Lá nós somos escravistas, escravocratas. Então, olha só, se eu tiver venda de sábado e domingo, eu utilizo, olha só, o dólar do dia anterior. Tá legal? Eu uso o dólar do dia anterior. Tá? O dólar a partir de. Por este motivo, eu não vou usar o procurar intervalo. Porque assim ele sempre vai pegar o dólar mais próximo, o dólar do dia anterior. Tá legal? Uma venda realizada no domingo, eu não tenho cotação no domingo, ele pega a cotação da sexta-feira. Então, muito importante a gente analisar sempre isso. Tá? Não foi o caso aqui, mas se tivesse, tá? Depois a gente até altera, tá legal? Vocês vão ver que vai dar certo. Então, vou deixar em branco, tá legal? Olha só que interessante. O resultado do PROC-V é 4,55. Por quê? No dia 1º de março, a cotação era 4,55. Mas o resultado da fórmula é 2,80. Porque ele já está pegando 12,72 e dividindo por 4,55. Sensacional. I love Excel. Olha lá, já está ali 2,80. Posso dar um duplo clique. Olha lá, posso dar um duplo... Opa, vamos lá. Não vai? Isso, foi. Olha só. E ele já pegou as cotações de todos os dias. Olha só, vamos supor que essa venda aqui fosse no dia 6 de março. E no dia 6 de março foi um sábado, não tenho cotação no dia 6 de março. Olha só, você vai ver que se a hora que eu altero aqui para 6 de março,
o valor ali continuou o mesmo. Por que continuou o mesmo? Porque ele continuou pegando a cotação do dia 5, né? Muito bem? Sensacional, né, gente? Sensacional. Olha só, vou dar um Ctrl Z aqui para voltar para 5, tá? Encaminhando-se para os finalmente. Finalmente. Comissão do vendedor. Comissão do vendedor. Olha só. Aqui tem duas formas de fazer a comissão do vendedor. Tá legal? Eu vou explorar um pouquinho mais e vou fazer aqui dessa forma que eu estou ensinando para vocês. Então, olha só. Comissão do vendedor. Então, o que eu digo aqui no enunciado? Que fórmula deve ser digitada nessa célula para calcular a comissão do vendedor, como sendo a comissão transferida da tabela aplicada sobre o valor da venda sem impostos, ou seja, preço multiplicado pela quantidade vendida. Então vou calcular a venda, que vai ser o preço, coluna F, não vou calcular a comissão pelo preço mais imposto, pelo amor de Deus, né? Olha só, vou pegar o preço e vou multiplicar pela quantidade vendida, e sobre essa multiplicação eu ainda vou multiplicar a comissão do vendedor, que vai ser transferida lá da tabela. Então vamos por partes, olha lá. Então eu vou pegar aqui o preço, como está no enunciado, e vou multiplicar pela quantidade vendida. F3 vezes C3. Isso aí eu vou multiplicar, olha lá, pela comissão. Só que eu posso colocar aqui E15 para todo mundo? Não, só vai funcionar para o Paulo. Posso colocar F15 para todo mundo? Não, desculpa, aqui só funcionaria para o José, sorry. Posso colocar F15 para todo mundo? Não, só funcionaria para o Paulo. Tampouco o G15, porque só funcionaria para a Ana. Eu vou ter que multiplicar pelo resultado de uma função proc H, do mesmo jeito que nós fizemos aqui no nome do funcionário. Tá legal? Então, ó, F3 vezes C3 vezes... Epa, mas aqui está proc V. Sem problemas, clico na setinha para baixo, proc H. E se não tivesse? Você poderia ter ido em mais funções. Ou você poderia ter ido no FX direto, tá legal? Ele continuaria a fórmula. Não necessariamente, pessoal, uma fórmula é o uso de uma única função. Mas vamos deixar claro que a função é parte de uma fórmula, tá? É parte de uma fórmula. Então, olha lá, F3 vezes C3 vezes o resultado da proc H. Aqui é o seguinte, valor procurado. Poderia usar o nome do vendedor? Até poderia. Tá? Até poderia, mas eu não aconselho. Uma porque o nome é alfanumérico e é um dado grande. Outra porque o nome não está em ordem alfabética. Se você tentou fazer antes de eu terminar, deve ter dado errado. Porque ó, JP tá, mas Ana fura. Tá? Então ia dar problema no cálculo da Ana. Então, valor procurado, eu tenho que usar o que está em ordem crescente. O que é que está em ordem crescente aqui na matriz tabela? O código do vendedor. Desta forma, valor procurado continua sendo D3, a informação que está em ordem crescente. Crescente. E aposto que quem foi na minha frente errou. Olha só. Matriz tabela de E13 até G15. Agora sim eu tenho que usar a linha 15, porque é a linha que eu tenho os percentuais de comissão. Não posso esquecer de travar. E aqui, gente, qual é a novidade do exercício? Número índice da linha? 3. 3. Por quê? Na primeira linha eu tenho os códigos, nunca uso um. Na segunda linha a gente usou aqui, eram os nomes. E na terceira linha da matriz tabela, não da planilha, mas da matriz tabela, eu tenho os percentuais de comissão. Tranquilos? Tranquilos? Procurar intervalo? Aqui, como é o código exato, não era igual aqui que tinham valores aproximados, eu posso colocar 0. Ah, tá percebendo como nem sempre a gente usa procurar intervalo? Né? Que bom, espero que as fichas estejam caindo, se bem que vocês nem sabem que é ficha caindo, né? Mas tudo bem, perguntem para os seus pais ou seus avós. Olha só, a hora que eu dou ok, ó, resultado já deu 0,07, que ó, é o Paulo, olha lá, Paulo, 7%, 0,07 no formato decimal. A hora que eu dou ok, tá ali o valor da comissão. Nossa, isso é só a comissão, hein, gente? E a hora que eu dou um duplo clique, opa, vamos lá, tá ali para todo mundo. Que beleza, que beleza. Gente, atenção, atenção, atenção. Para casa, por isso que eu peço para vocês ouvir toda essa gravação. Quem não ouvir a gravação vai perder nota. Atenção, atenção, atenção. Para casa, olha lá.
Número de vendas efetuados por cada um deles. Aqui eu nem coloquei comentário que eu quero que vocês achem. Número de vendas e a comissão total paga para cada um deles. Vocês vão fazer isso aqui, depois vocês vão mandar toda essa planilha para mim novamente e eu vou verificar se vocês fizeram isso aqui para dar a nota total, tá legal? Então não deixem, ó, número de vendas, qual delas? Como que eu faço para saber quantas vendas cada um fez? PROC V ou PROC H? Nenhum dos dois, gente, é Conte C. Eu quero contar quantas vendas cada um fez, tá? Conte C. E comissão total, a irmã mais velha, soma C, tá? Soma C. Então aqui eu nem vou deixar os valores, eu quero que vocês quebrem a cuca. Detalhe é o seguinte, aqui você vai clicar e arrastar para a direita. Então aqui você vai ter que travar a coluna. Cuidado, hein, gente? Quebra de paradigmas. Aqui a gente vai ter que travar a coluna. Quem estiver ouvindo toda essa gravação vai pegar as dicas e vai fazer com o pé nas costas. Tranquilos? Tranquilas? Para terminar, atenção, nós vamos para a função de procura 3. Olha lá. Atenção, gente, antes de eu invadir a função de procura 3, faço uma recordação. O que era um mercadinho, mercadinho na FUT, atenção, se transformou num supermercado. É, minha gente, um supermercado. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho meu zoom para vocês enxergarem melhor. Olha só, um supermercado. Ei, que beleza, gente. Supermercado na FUT. Fruto de muito trabalho, fruto de muito suor. Olha só. E se a gente tivesse mais tempo, a gente ia fazer o hipermercado. É. Se você ainda não percebeu, na FUT é tufando de trás para frente, tá? Olha só. Então é o seguinte. Lá no supermercado ou na FUT, nós vamos ter aqui o controle de vendas. Controle de vendas, olha só. Então o controle de vendas, como que vai ser? Eu tenho aqui o código de produto, na coluna A de amor, e na coluna B de bola, eu quero a descrição do produto. Olha lá, aqui eu tenho uma planilhazinha só com os resultados, mas a pergunta que vocês devem estar perguntando aqui é uma imagem, né? Aqui é uma imagem só com os resultados, né? A pergunta que vocês devem estar perguntando, vocês devem estar fazendo, onde estão as descrições dos produtos? Onde? Onde? Onde está o Wally? Olha só. Gente, a descrição dos produtos estão aqui numa planilha à parte. Olha lá, uma planilhazinha. Então aqui o que eu fiz? Qual que é a grande diferença aqui do supermercado? O supermercado, logicamente, se profissionalizou. E como ele se profissionalizou, a planilha também agora está mais profissional. Ou seja, agora eu estou separando a minha matriz tabela em outras planilhas. Fica muito mais bonito, fica muito mais visual. Por exemplo, se eu voltar lá no exemplo, que foi o primeiro que a gente fez da aula de hoje, olha só. Se eu tivesse com esses dados em outra planilha, ia ficar muito mais visual. Lógico, aqui eu optei por colocar tudo na mesma planilha para que vocês tivessem uma visão. Tá legal? Uma visão do todo. Aqui também, olha só, uma visão do todo. Mas ia ficar muito mais bonito se nessa planilha você não estivesse misturando alhos com bugalhos. Ia ficar muito mais bacana se aqui eu tivesse só a relação das ocorrências e eu colocasse a tabela de funcionários numa outra planilha aqui embaixo e a tabela de ocorrências também numa outra planilha aqui embaixo. Fica muito mais bonito, né? Do mesmo jeito que aqui também funcionaria muito melhor se tivesse uma outra tabela de dólar aqui embaixo, outra planilha, desculpa, com os valores do dólar aqui embaixo, com os impostos e com os vendedores, ou seja, separar as informações de planilha. Né? Fica muito feio fazer isso que eu mostrei até agora para vocês. Eu sei que alguns estavam incomodados com isso, mas era só uma opção didática para a gente aprender a usar o PROC V e o PROC H. Na realidade, no mercado de trabalho, no mercado profissional de trabalho, o que a gente faz é assim, separar as informações em várias planilhas. Então, olha só, aqui eu tenho uma planilha que é só o controle de vendas, e eu tenho aqui os produtos separados numa outra planilha. Sensacional, sensacional. Como que a gente faz isso? Vou explicar. Olha só, vou explicar, vocês vão ver que é a mesma coisa. Ó, importante saber o seguinte, a planilha de produtos está disposta vertical ou horizontal? Vertical, né, gente? Aqui eu tenho só 5 produtinhos cadastrados, mas se eu tivesse 50, 500, 5.000 produtos, que é a realidade do supermercado, olha só, ela estaria crescendo na vertical. Por conta disso, para trabalhar com essa matriz tabela que está aqui na planilha de produtos, eu vou utilizar a PROC V, tá? Então vamos lá. Clico aqui em B3, quando eu vou fazer a fórmula. FX, funções mais recentemente utilizadas.
PROC V, foi a última que eu utilizei. Ok. Valor procurado. Agora eu estou indo até mais rápido porque já está craque nisso. Ó, valor procurado. Eu quero a descrição do produto. Qual produto? Aquele que eu digitei o código em A3. Não tem nem muito o que pensar, né, gente? Matriz tabela. Aqui que vem a novidade. Cursor piscando em matriz tabela. O que é que você faz? Você clica em produto. Ele já colocou o nome da planilha aqui com o exclamação na frente. Esse exclamação é para separar o nome da planilha do que vai vir em seguida, tá legal? Você seleciona os dados, eu quero a descrição, mesmo com a tua matriz tabela em outra planilha, você necessita ainda travar os valores, F4 duas vezes, e aqui mais uma dica. Eu vou decidir o que eu vou colocar no número índice da coluna antes de sair desse argumento. Por quê? Se eu sair do argumento, eu volto para a planilha anterior. E aí eu perdi o foco da produto. Então, olha lá, estava aqui, eu decido. O que é que eu vou colocar no número índice da coluna? Coluna 1, códigos. Coluna 2, custo. Coluna 3, descrição, que é o que eu quero lá. Então, vou colocar o número 3. Então, quando eu venho aqui, olha a técnica, eu já sei que eu devo colocar 3. Perdi menos tempo. E procurar intervalo, como eu quero um código exato, se alguém colocar PX02, não existe o produto PX02. Então eu quero que dê erro e não apareça a descrição do PX01, que é o que aconteceria. Tá legal? Então eu coloco 0 para procurar o valor exato. Então quando eu quero valores exatos, por exemplo, código, né? RG, CPF, RA, que tem que digitar aquele valor exato, sempre 0 no procurar intervalo, tá legal? Faixa de impostos, faixa de lucro, sei lá, faixa de ganhos, né? Valores aproximados, aí você deixa em branco, tá legal? Então, aqui, simplesmente isso, caneta. Dou um OK, duplo clique na alça de preenchimento e já está prontinho, já está prontinho. Olha só, queridos, queridas, atenção, atenção, atenção. Nessa aula vocês vão ter que ouvir, porque qual vai ser a atividade desta aula? Atenção! A atividade desta aula vai ser terminar esta planilha, motivo pelo qual eu já deixei as respostas aqui, tá? E atenção, vou dar algumas dicas, olha só. O preço de custo, você vai pegar aquele preço, ó, tá aqui embaixo, ó, descrição do produto através da planilha de produto, acabamos de fazer. Preço de custo, também através do produto. Então aqui, ó, vou dar a dica, você vai usar um PROC-V, igualzinho ou muito semelhante ao que a gente acabou de fazer, tá? A única diferença é que nós acabamos de fazer com o número índice da coluna 3. E esse PROC-V vai ter que ser uma coluna 2, tá? O índice coluna 2, porque é a coluna 2 que tem o preço. Tá legal? Então atenção para a dica. Olha lá. Preço de custo mais imposto. Preço de custo mais imposto. Atenção, recordar é viver. Se o produto for nacional, não tem imposto. Se o produto for importado, tem imposto de 5%. Se o produto for nacional, não tem imposto. Se ele for importado, 5%. Não tem uma matriz tabela, então para resolver esse negócio, pela minha dica, função C. Aqui, olha lá, se alguém... Ó, gente, função C, ninguém pode ter mais dúvida, né? A gente passou um mês falando de função C. Mas se você tiver dúvida, consulte a aula 4, na primeira planilha, já logo de cara, na planilha 4, lá na TUF, Turismo, nós usamos na atividade 1 também da aula, na atividade 2, desculpa, da aula, nós também utilizamos função C deste jeitinho, olha lá, procedência. Então você pode pegar a procedência e quando a procedência for igual, aí você soma 0,5%, tá legal? Você soma, 5%, que é igual a 0,05, tá legal? Então aqui, dica C. Bom, tudo bem? Estão acompanhando? Estou dando as dicas para vocês fazerem os exercícios. Olha lá. Valor total das vendas. Olha lá. O que vai ser o valor total das vendas? Vamos pegar aqui, ó. Valor total das vendas realizadas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse preço mais imposto, vezes essa quantidade.
mais esse preço mais imposto, vezes essa quantidade. Mais esse preço, vezes essa quantidade, mais esse preço, vezes assim por diante. Ah, então faça uma coluna aqui, faz a multiplicação e depois soma? Não. Eu quero que você use essa aqui com a função somar produto. A função somar produto, dá uma olhadinha lá, nós vimos na aula 2. Lá na aula 2, desculpa, aula 3. Na aula 3, nós falamos da função somar produto. Dá uma olhadinha lá na aula 3, que lá vocês vão encontrar um exemplo da somar produto. É fácil, tá? Então, olha só, tudo bem até aqui? Número de vendas, transações, ó, estou dando as dicas para os exercícios que vocês vão fazer durante essa semana. Olha lá. Número de vendas, transações efetuadas após março. Ó, isso aqui vocês vão ver, ó, deu 5. Por que deu 5? Eu quero saber quantas transações foram feitas após março. Após março. Olha, se você for contar aqui, ó, após março foi feita 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que deu 5. Então, se eu tenho uma coluna aqui, que é a coluna D, que tem a data da venda. Eu quero contar quantas vendas aconteceram após março. E aí é o seguinte, ó, esse exercício quase que eu vou resolver para você. Para contar quantas vendas após março, não quero contar todo mundo, só quero contar aquelas que ocorreram após o mês de março. Então, vou usar a nossa querida e amada Conte-C. Conte-C. Agora, a questão é o seguinte, que você deve estar se perguntando. Como é que você sabe se é após março? Após março, olha lá, você tem que pegar o dia que termina março. Né? Quando é que termina março? Março terminou no dia 31 de março de 2020. Tá? Então, todas as datas que forem maiores do que dia 31 de março de 2020. Só isso. Esse é o critério que vocês vão utilizar. Tá? Opa, feitas após março, então tem que ser maior ou igual, né? Desculpa. Olha só, maior ou igual a março, a 31 de março. Se você quiser também pode fazer, né? Maior ou igual a 31 de março. Isso, após março, tá? Após março. Não tem igual. Desculpa, gente. Sorry, é que eu tô gravando o vídeo, olha só, pela primeira vez, então, ó, maior que 31 de março. Porque igual pegaria o dia 31, né? Tudo bem que aqui a gente não tem nenhuma venda depois no dia 31, mas não daria diferença, mas não é legal, né? Vamos ensinar certo. Então, a maior que 31 seria a partir do dia 1º de abril, tá? Poderia ser também maior ou igual a 1º de abril. Aí sim, tá? Maior ou igual a 1º de abril, tá? Então, também pode ser. Tudo bem? Desculpa aí, gente. Olha lá, mas a dica tá dada. Então, quantidade total. Eu quero somar as quantidades de vendas feitas até março. Ao contrário, aqui era após, então é maior, tá? Até março é menor ou igual. Mas vamos por parte. Se eu quero somar as quantidades, não de todo mundo, mas sim daqueles que foram feitos até março, não vou somar todo mundo, vou somar com condição, então eu soma C. Olha lá, soma C, tá? Gente, aqui acho que ficou fácil, né? Olha lá, depois dessa minha atrapalhada, olha só. Se após março era maior que 31 do 3, até março, você pode fazer então menor ou igual, né? 31 do 03 de 2020. Isso, se você não entendeu, é o que vocês vão colocar no critério. No critério, tá legal? Esse então vai ser o critério, tá? Que beleza! Então vocês vão terminar essa planilha e mandar essa planilha no link que eu vou deixar disponível lá na aula, tá legal? Esta é a atividade para a semana que vem. Espero que todos tenham gostado dessa aula e a gente continua falando mais de PROC-V e PROC-H na próxima aula, tá legal? Este foi o professor Wagner Tufano em mais uma sensacional aula do Microsoft Excel. Um abraço a todas e um abraço a todas. Olha só, até mais, gente!